nosso homenageado é um escritor perfeito para essa semana que celebra o Halloween. Ele foi poeta, escritor, crítico literário e editor americano. Autor do famoso poema O Corvo, ele escreveu inúmeros contos sobre mistério, inaugurando um novo gênero e estilo na literatura. Estamos falando de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nasceu em Boston, nos Estados Unidos, no dia 19 de janeiro de 1809. Filho de atores ambulantes, quando tinha 1 ano, o pai deixou a casa e no ano seguinte a mãe faleceu, vítima de tuberculose. Com 2 anos, foi adotado por um rico comerciante escocês. Fez seus primeiros estudos em Glasgow, na Escócia, e em um internato em Londres, onde a família se estabeleceu. Em 1820, já estava de volta aos Estados Unidos, onde continuou os estudos em uma escola de Richmond. Em 1823, escreveu seus primeiros poemas. Em 1826, ingressou na Universidade de Virgínia. Nessa época, envolveu-se com o jogo e o álcool. Poe tinha uma relação bastante conflituosa com o pai adotivo. Primeiros poemas. Em 1827, publicou seu primeiro livro de poemas, Tarmelão e Outros Poemas. Em 29, vai viver com a sua tia e uma prima. Em 1830, Allan Poe ingressa na Academia Militar de West Point. Depois de 8 meses, foi expulso por indisciplina. Em 1831, publica o livro Poemas. Em 33, recebe um prêmio do Saturday Visitor por seu manuscrito encontrado numa garrafa. Em 1835, Allan Poe tornou-se o editor literário da Southern Literary Messenger. Nesse mesmo ano, casa-se com Virginia Clemm, sua prima de apenas 13 anos. Na época, Poe já tinha 27. Seu problema com a bebida se agravou e Poe acaba sendo despedido do emprego. Muda-se para Nova York, trabalha em alguns periódicos e escreve suas obras. Em 47, sua mulher morre, também vítima de tuberculose, como a mãe, o que acaba agravando ainda mais o seu vício em álcool. Em 1849, Poe desapareceu por 5 dias e foi considerado maltratado e delirando em Baltimore. Ele foi levado para o hospital, onde morreu pouco tempo depois, aos 40 anos, no dia 7 de outubro de 1849. Nenhuma autópsia foi realizada. A causa da morte foi listada como uma vaga congestão do cérebro e ele foi enterrado 2 dias depois. Especialistas e estudiosos propuseram de tudo, desde assassinato e raiva a envenenamento. Até hoje, a causa da morte de Edgar Allan Poe permanece um mistério, nada mais apropriado para o mestre dos mistérios. Curiosidades sobre Poe. Allan Poe deixou poemas, contos e romances com temas de mistério e de horror. Muitas de suas obras exploram a temática do sofrimento causada pela morte. O poeta acreditava que nada seria mais romântico do que um poema sobre a morte de uma mulher bonita. É considerado o criador do conto policial. Seus poemas mergulham em temas como a tristeza e a morte, que refletiam os tormentos do autor. Por outro lado, possuía grande capacidade analítica, sendo considerado inclusive o pai das modernas histórias de detetive. Sua primeira novela policial foi Assassinatos na Rua Morgue. Suas obras foram um marco para a literatura norte-americana contemporânea, com destaques para Contos do Grotesco e Arabesco, que influenciaram diversas gerações de escritores de livros e de suspense de terror. E os poemas O Gato Preto, O Corvo e Outros Poemas e Annabel Lee. Poe nunca foi adotado oficialmente. Com a morte de sua mãe e o abandono do pai, Poe foi criado pelo casal John e Frances Allan antes dos 3 anos de idade, mas sua educação foi cercada de rigidez pela nova família.
Após o episódio, o pequeno Edgar Poe passou a se chamar Edgar Allan Poe. Graças à família, Poe pôde estudar na Europa e tentar uma carreira acadêmica. Apesar de pertencer à família Allan, o autor terminou sem herança ou vínculo amoroso com seus pais adotivos. Um museu em Richmond. Em Richmond, no estado da Virgínia, há um museu inteiramente dedicado à sua vida e à sua literatura. O Poe's Museum tem vários elementos que ajudam a compor a atmosfera sombria que permeia a obra do autor. Edgar Allan Poe Elementary School. O mestre do terror também virou nome de uma escola para os pequenos. A Edgar Allan Poe Elementary School fica localizada em Houston, no Texas, e atende crianças de 4 a 11 anos de idade. Os Assassinatos da Rua Morgue é a primeira obra de detetives da história. Antes mesmo de Sherlock Holmes, Poe escreveu a primeira história moderna de detetives. Os Assassinatos da Rua Morgue e o Mistério de Mary Holt marcaram a criação do estilo detetive literário que foi amplamente explorado na literatura. A primeira aparição do detetive Auguste Dupin, criado por Poe, foi em 1841. O obituário foi escrito por seu rival. Em 7 de setembro de 1849, o New York Daily Tribune publicou o obituário do autor. Edgar Allan Poe está morto. Faleceu anteontem, em Baltimore. Este anúncio surpreenderá muitos, mas poucos vão lamentá-lo. Quem assina esse obituário, nada cortês, é Rufus Griswold, antigo rival de Poe, que, curiosamente, escreveu também a primeira biografia do autor. O legado. Poe é mais lembrado por seus contos de terror e poemas assustadores, mas também é creditado como um dos primeiros escritores de contos, o inventor da moderna história de detetive e um inovador no gênero da ficção científica. Eclético em suas obras, encontramos contos, poesia, romance, livro didático, um livro de teoria científica e várias resenhas de livros. Poe é considerado o primeiro escritor profissional conhecido da América e, portanto, um artista faminto. Ele ganhava a vida como o primeiro grande crítico literário e teórico do país. E vamos ler um pouquinho da literatura de Poe. Não fui na infância como os outros, e nunca vi como os outros viam. Minhas paixões eu não podia tirar de fonte igual a deles, e era outra a origem da tristeza, e era outro o canto que acordava o coração para a alegria. Tudo o que amei, amei sozinho. Edgar Allan Poe. Espero que você tenha gostado de nossa homenagem a Allan Poe. E você, quem gostaria de ver no próximo programa? Aguardo sua sugestão. Até semana que vem!